Olá, mais uma vez estamos aqui conversando sobre saúde e sobre pediatria. E eu trouxe mais uma vez um profissional, uma pessoa especializada que trabalha com crianças há muitos anos e que trabalha muito na área de pneumonias, resfriados, infecções, asma, todos os problemas respiratórios que acometem as crianças. É uma pneumologista pediátrica. É a doutora Adileia Dalbo Contreira Toro. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigado, eu fico muito feliz de te ver hoje aqui. A gente já conversou bastante na TV, né? Guilherme, então, eu queria conversar com você porque as pessoas que nos assistem têm suas dúvidas sobre esses quadros de infecção respiratória, de problemas respiratórios tão frequentes na infância, né? Sobretudo nas crianças que precocemente são desmamadas ou que têm alguma história alérgica na família. E às vezes crianças que tossem durante meses e que as mães ficam desesperadas, né? E acabam mandando lá para você cuidar. Como é que você vê esse quadro de por que as crianças têm tantos problemas respiratórios? Eu acho que a questão toda, a gente precisa começar a falar sobre o que é normal. Isso. Então, o que está acontecendo com as crianças? Crianças diferentes do adulto, elas estão numa fase de crescimento, lógico, e o sistema imunológico, que faz a defesa do corpo, vamos dizer assim, ele está em pleno desenvolvimento. Então, se a gente lembrar, por exemplo, se a gente colocar uma criança dentro de uma bolha e ela ficar protegida num ambiente estéril, quando ela sair de lá com 7, 6 anos, se ela tiver contato com um vírus que pode levar gripe, isso pode ser até mortal para ela. Então, a diferença é exatamente essa. A criança, ela está numa fase evolutiva onde ela vai, vamos dizer assim, aprender a se defender dessas doenças, que são doenças sazonais, esses vírus que eles ocorrem aí todo ano, né? Principalmente no começo do outono, um pouquinho no inverno e agora no início da primavera também. Então, o que está acontecendo? A criança, ela entra em contato com esses vírus e ela vai ter o que a gente chama de resfriado ou gripe. A diferença é, se tiver mais febre, se for mais intenso, é a gripe. Se tiver com menos febre, menos dor no corpo, a gente chama de resfriado. A evolução normalmente... Só te interromper, e as pessoas confundem muito resfriado com gripe. Às vezes a gente manda tomar vacina de gripal e a mãe fala, não adianta nada, ele continua tossindo, e não tem nada a ver, né? As gripes geralmente são epidêmicas, são as grandes gripes que acometem, né? Como essa H1N1, a gripe A, né? A gente tem a proteção pela vacina. A vacina que é fundamental, a gente até tem que reforçar isso um pouquinho, né? Tem mãe que tem medo da vacina e precisa dar. Bom, então voltando. Aí, o que é normal? Tem um trabalho muito interessante que foi uma pesquisa feita pelo professor Carlos Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Conheço muito ele, é meu amigo lá. Eu gostaria de conhecê-lo, porque eu acho que ele explica a vida do pediatra com esse trabalho. Onde ele coloca que uma criança, na cidade de São Paulo, por exemplo, até 5 anos, tem 11,8 episódios de infecções de vias aéreas superiores virais por ano. Então, se a gente não fica doente em dezembro, janeiro nem fevereiro, a gente tem uma gripe, a criança tem uma gripe de março pelo menos a novembro. Se você frequenta a escola, o berçário, a creche, isso acrescenta 45%, então acabam sendo 2 por mês. Isso aí falando do que é normal. Depois de um quadro viral, mesmo um quadro viral de via aérea superior, uma criança normal pode tossir por até 3 semanas. E haja mãe para ter paciência. Então, difícil é isso. Na nossa vida moderna, onde a gente sai para trabalhar, onde a gente precisa dormir, onde a gente tem que ter um conforto. Quando as crianças vão para a escola precocemente, vão muito para a creche, né? Chega lá, entra e sempre tem alguém passando o vírus, né? Sai de um, tem outro passando, né? Acaba que, e isso é a grande dificuldade para nós, os pediatras, eu acho, professor, que é exatamente diferenciar a criança que é normal da criança doente. Isso a todo momento fica difícil. Não sei se o senhor compartilha comigo dessa Sem dúvida, eu vejo muito isso. E é interessante que as pessoas perguntam pra gente sobre, mas será que é normal? Ele vive resfriado, tem todo mês resfriado, né? Será que não precisa pesquisar a imunidade? Será que não tem que fazer exame, etc e tal? Às vezes até tem, mas tem até característica que a gente fala quando é que a gente tem que suspeitar, né? Quando você tem mais de 2 pneumonias, não é isso? Quando você tem 3 otites, infecções de ouvido, acho que essas são pistas
né? 7, a amidalite com 2 anos, bacteriana. Isso, né? Aquelas violentas. Aí você tem que ver se tem alguma doença imunológica. Mas na grande maioria não tem nada, né? Como eu faço a parte de pneumopediatria, eu acho que é interessante até te contar, porque às vezes eu recebo assim, a mãe falou, olha, eu vim aqui, doutora, porque eu não aguento mais meu pediatra. Todo mês eu vou lá e ele fala pra mim que é virose. E não me dá remédio. Eu falei, nossa, a senhora tem um ótimo pediatra. Não largue dele, porque na verdade é exatamente isso. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com a nova puericultura, ando falando muito sobre isso por aí, lá na Academia Brasileira de Pediatria, e sobre a cultura do pronto-socorro, né, que nós estamos hoje enfrentando. As mães, coitadas, chegam do trabalho à noite, não tem tempo, o pai e tal. Ah, tá com febre, vai para o pronto-socorro. Aí fica 2 horas parada lá no meio de um monte de gente com doenças graves, né? Com pneumonias, meningites e tal. E às vezes pega lá a doença, né? Aí complica. E aí ela sempre vem a história, mas doutor, não vai dar nem um xarope, né? Vamos falar mal do xarope agora? Vamos falar mal do xarope. Então vamos lá. Porque quando eu não dou xarope, a mãe fala, mas o senhor não vai dar nem aquele que é fitoterápico, que tal, é muito bom, eu sempre uso. Eu encontrei uma mãe, eu estava pondo um envelope no correio, tinha uma senhora do meu lado, falando mal do pediatra dela. Eu fui lá, ele não deu nem um xarope para o meu filho. Esse pediatra é bom. Então, às vezes o pediatra dá o xarope para que a mãe fique sossegada, dá um fitoterápicozinho para ir fluidificando. Mas não adianta nada, né? Porque a gente sabe, eu sempre tenho que explicar, a tosse, na verdade, é um mecanismo de defesa. É uma defesa, né? Então, se você não tossir, você não vai eliminar da via aérea a secreção, o muco. Então, é importante tossir, você vai para a causa. Então, lavar bastante o nariz com soro, fazer vapor, hidratar. E a melhor maneira de hidratar é por via oral, tomando água, né? Tomando líquido, né? O que acontece também é que a gente manda fazer a limpeza nasal e a criança não gosta do spray nasal, etc. E também, uma coisa que é muito interessante nessa linha das infecções de repetição, é quando que a coisa vira, né? Porque às vezes começa com vírus, com uma febrinha. Aí vai, tosse. De repente entra uma bactéria e aí faz uma pneumonia, né? Aí a mãe fala, mas o senhor não viu que era pneumonia? Agora o meu filho está com pneumonia. É um resfriado mal curado. Não curou o resfriado do meu filho, né? Isso pode acontecer. Então a única coisa... Mas que o resfriado não curou. A evolução da doença permitiu que a bactéria que já está ali, que ela tomasse conta, né? De alguma maneira. E aí cria um problema sério nessa cultura do pronto-socorro nessas crianças, que é a história do vai que, né? E aí como o pediatra não vai ver de novo a criança que foi no pronto-socorro, não sabe como ela vai ser seguida, não vai voltar, ele fica com medo que alguém diga que ele não viu uma pneumonia. Infelizmente dá muito mais antibiótico do que precisaria, né? E tome medicamentos aí. Eu acho que um dos remédios mais receitados no Brasil são as amoxicilinas, né? Tem impressão. Todo mundo sai com uma receita de amoxicilina. Da sulfa, né? Que ficou no lugar da sulfa. Quando eu era residente, eu me lembro que falava assim, olha, eu vou dar uma medicação, que na verdade era um antibiótico, né? E era a sulfa, e aquela sulfa eles achavam que já estava diretamente ligada para a tosse. Exatamente. Falavam, tinha um até que tinha junto com o antibiótico a expressão balsâmico, lembra disso? É verdade. E aí então eu falei, eu quero um balsâmico. Aí dava a sulfa balsâmica, né? Não vamos falar o nome comercial para a gente não ser processado. Mas lembra disso? Eles usavam muito, né? Mas então eu acho isso bem interessante para a gente frisar que um quadro viral, ele dura 5, 7 dias, né? A criança, no terceiro dia, a febre já começa a espaçar, o estado geral da criança não cai tanto assim. Então, eu acho que são sinais que é importante que a família aprenda, que a mãe aprenda para ela ter segurança. Claro. Né? É claro que depois de 48, 72 horas de febre, é importante que essa criança seja avaliada, né? Porque tem outros... Esse é o problema da cultura do pronto-socorro. Infelizmente, é o grande problema atual da pediatria, na minha opinião. Eu acho também. Você tem pouca puericultura, você tem pouco segmento de crescimento e desenvolvimento, pouca educação alimentar, aleitamento, vacina, e as pessoas só vão praticamente levar as crianças, quando levam, quando ela tem uma febre, quando tem uma tosse. Aí vai num lugar onde está lotado de gente, em que o pediatra tem pouco tempo, ele está lá para atender emergência e acaba fazendo só a terapia da queixa. Né? E aí, essa é uma coisa muito séria. Como ele não vai ver de novo a criança, às vezes esse resfriado vira uma pneumonia, e às vezes grave, e às vezes um derrame. E derrame pleural, que é quando entra líquido no pulmão, né? As pessoas às vezes não percebem. O que a gente tem que falar para as mães que estão nos vendo, para os pais?
como elas devem ficar atentas com esse resfriado crônico? Quando é que eles começam a descompensar e ela tem que voltar no médico? Eu acho que tem alguns sinais de alerta. Uma febre que está durando mais de 72 horas, a criança começa a ficar cansada, com falta de ar, isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Então, mesmo assim, abaixou a febre e a criança está cansada, respirando mais rápido, às vezes o nariz ele começa a abrir e fechar, batendo a asa, bate a asa. Você vê aqui no pescoço, ela tem uma retração, afunda. Então, esse é um sinal de alerta. Tem que voltar para ser examinada. Né? E assim, o marcador, então, febre, 72 horas, o estado geral ruim, a criança que não está comendo e principalmente esse desconforto respiratório. E uma coisa que eles pensam e que sempre me ligam de madrugada, a intensidade, não, mas está com quase 40, não tem nada a ver, às vezes até o contrário. Às vezes febre de 39,5, 40 são mais benignas que aquela febre de 37 meses, 38 crônica e tal. Não tem problema. E quem vai convulsionar, infelizmente, né? Mesmo com baixa temperatura. Pode convulsionar. E aí vem a questão dos antitérmicos, né? Como é que faz? Usa ou não usa? Não usa. Pelo menos eu falo para usar, né? Tem Caxias que diz não usa e é perigoso. 37,8, é o que eu falo. Só acima de 37,8. Até pelo conforto da criança, né? Porque o medo da convulsão febril, né? Que nós tocamos aqui, né? Isso é bom que as pessoas ouçam. As pessoas acham que convulsão febril é quando a febre vai a 40. Mas como você disse, se você está no grupo dos 2 a 3% das crianças entre 1 e 3 anos de idade, né? Que é o mais frequente, pode ser falado mais raramente, tem tendência a fazer convulsão febril, mesmo com febre de 38 ele convulsiona. Então realmente tem esse risco, mas é preciso tomar cuidado. E a febre é desagradável, dá dor muscular, mal-estar. Tem gente em Caxias que não dá nem febre, né? Nem remédio para febre. Não, mas é desagradável. A criança sofre, fica mal, né? Mas eu acho que é o contrário hoje, né, professora? Eu tenho visto que a gente está vivendo um momento de mais remédio, né? Menos tempo e mais remédio. Né? Uma outra coisa que eu tenho visto é muito antialérgico para quadro viral. Mesmo para quem não tem alergia. Então isso não tem do ponto de vista nenhum sentido. Né? Se você não tem nenhuma alergia, você não tem rinite alérgica nem nada, você receber o antialérgico no momento. Isso é muito bom que você coloque, porque essa é outra confusão que se faz com esses resfriados de repetição. Tem esse lado do desenvolvimento imunológico da criança. Eu sempre falo que um dos crimes que se faz é botar um bebê na creche aos 4 meses e desmamá-lo, né? Que é quando a imunidade toda está caindo. E aí ele vai para um lugar onde tem uma pessoa para cada 8, 10 crianças, tem lá 30 crianças juntas, sempre tem alguém com um vírus que está passando, ela sai de um, entra no outro, faz parte do desenvolvimento imunológico. Mas aí tem o problema de que a mãe fala, então isso é alergia. Ele é um alérgico, e tome antialérgico, né? Tome antialérgico. Muito difícil, né? Alergia não dá febre, raramente. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Mas os alérgicos podem ter bastante resfriado. Então, às vezes os alérgicos complicam mais. Exatamente. Né? Exatamente. Mais sinusite bacteriana. E a alergia respiratória está aumentando, né? Tem uma maré aí de aumento. Eu, quando comecei a fazer pediatria, eu acho que 5 a 10% dos meus pacientes hoje está chegando a quase 30%, né? Você também vê muita criança alérgica, né? Porque você drena as pessoas para você, né? Outra coisa importante, que nessa linha dos resfriados de repetição, quando é que você pensa numa doença grave e crônica, por exemplo, tuberculose? Porque, veja, lembra, eu gravei até um programa aqui sobre aquelas crianças com tuberculose lá daquele hospital. E que confundiram algumas pessoas, se não fosse alerta, é resfriado, isso é alergia, a criança mal, tossindo e perdendo peso e não se desenvolvendo. Eu acho que a tuberculose, ela acaba sendo muito importante de ser lembrada sempre, né? Na faixa etária pediátrica, o que é importante buscar? Então, uma criança que tem mais do que 3 semanas de tosse, né, já está chegando, porque um quadro viral, quando ele leva uma tosse de 3 semanas, mas é uma tosse que vai melhorando. Isso é muito importante. Ela não continua igual o tempo inteiro. Ela começa a atenuar. Agora, uma criança que já tem 4, 6 semanas de tosse, principalmente emagreceu. Então aí a gente vai procurar história familiar. Isso que é o mais importante, a procura de um adulto que possa ter passado a doença para a criança. Né? Aquelas crianças pegaram uma enfermeira. Ali eu acho que ali a gente tem que dar parabéns para a vigilância que conseguiu exatamente buscar o caso índice. Né?
Agora, acho que tuberculose é isso. E uma coisa que mudou, as novas regras do Ministério, mas para falar sobre tuberculose latente, então a gente que mudou o número do teste tuberculínico, não sei se vale a pena a gente entrar nisso agora. O testezinho de Mantoux? É, o quanto vale para cada criança. Fala rapidamente, acima de 10, né? Então, assim, até se você tiver recebeu a vacina de BCG há mais de 2 anos, acabou sendo 5. A menos de 2 anos, a mais de 2 anos... Vamos falar o que nós estamos falando. É o seguinte, você faz um teste, injeta uma bolinha de alguma substância, que é o teste tuberculino, que é chamado PPD, né? E aí você mede com uma reguinha depois de 72 horas. Se tiver abaixo de 5 a reação, provavelmente é do BCG. Se ele tiver abaixo de 5, em crianças que foram BCGizadas há mais de 2 anos, receberam a vacina. Se receberam a vacina há menos de 2 anos, é abaixo de 10. Tá. Acima de 10. Isso. Agora, se você faz esse teste diante de uma suspeita e está acima de 10, tem que procurar tuberculose. Tem que procurar. E aí o pediatra ele investe na procura da família. Isso. Né? E ainda é uma doença que as pessoas têm muito preconceito. Muito preconceito mesmo. E sempre tem um tossidor crônico, que alguém fala, do cigarro, não sei o quê. E às vezes é um tuberculose na família contaminando todo mundo, né? Infelizmente, às vezes as pessoas, tem até gente que trabalha em casa e as pessoas não fizeram os exames que essas pessoas precisam fazer. Tem muito preconceito. O cuidador da criança precisa ser bem cuidado. E é uma doença prevalente, né? Campinas tem 50 casos para cada 100 mil habitantes. Então, e a impressão que as pessoas têm é que não tem mais tuberculose, não se fala em tuberculose, né? Aliás, até os próprios pediatras não pensam muitas vezes em tuberculose, né? A não ser quem está ligado na área de pneumo e que segue bem. E outras doenças associadas também a esses problemas. Por exemplo, a famosa mucoviscidose, doença fibrocística, que também pode dar um quadro pulmonar e um quadro associado intestinal, e que também pode estar nesse grupo das inicial. Que não vão bem, que chiam, né, que tem pneumonia, que não ganham bom peso. O que está acontecendo atualmente com a fibrose cística é que a partir de 2010 existe o teste do pezinho específico. Isso. Então a gente está tendo uma chance muito grande já fazer no de nascimento. fazer o diagnóstico no nascimento. Então isso vai mudar muito a evolução e o diagnóstico. Essa é uma doença que um dia nós vamos falar específica. Eu ia até trazer aqui uma portuguesa que estava aqui. Doutora Margarida. Pois é, então, eu combinei com a Fátima, mas houve um problema de a gente não poder gravar naquele dia, ela foi embora, né? Mas ela volta agora em abril. Nós vamos trazê-la aqui para conversar sobre isso, né? Que novidade que ela contou da doença fibrocística? Ela está trabalhando especificamente com algumas medicações que vão tentar, porque na fibrocística a gente tem uma alteração na célula, né? Isso. Que é a questão dos sais ali dentro, do sódio e do cloro. O mundo está começando a ver um tipo de remédio que pode acertar esse distúrbio aí entre o cloro. Essa doença que nós estamos falando, chamada doença fibrocística ou mucoviscidose, é uma doença de caráter hereditário, né? Hereditário. E ela é crônica, ela é incurável e ela precisa ser muito bem controlada. E você pode ajudar a vida dessa criança se ela é muito bem seguida. Ela tem geralmente problemas de expectoração, ela não consegue limpar o pulmão, jogar esse muco para fora, as glândulas dela não funcionam bem, por isso que tem muita sudorese com muito salgado, um suor salgado. E é uma doença também que tem muito problema e que é confundido com alergia, com resfriado de repetição e você não percebe. Agora com o teste de pezinho a gente vai já ter antes o diagnóstico, né? Que antes a gente não tinha, né? Só a partir de 2020. Às vezes aparecia primeiro o quadro intestinal, não sei como é. Eu tive desnutrida, né? Ou a criança que desidratava na época do verão. Eu tive uma criança que nós descobrimos porque ela começou a fazer prolapso retal. Aí me ligaram, olha, tem uma criança com prolapso retal, uma boa família e tal, vamos ver, era uma mucoviscidose, né? Essa criança sofreu muito, foi muito complicado. Bom, e ainda, nesses quadros de infecções respiratórias, e você, que é um especialista na área, eu tenho visto que às vezes você pensa em outras causas, inclusive em oportunistas, né? De bactérias oportunistas, e aí você é obrigado a usar antibiótico. E quando é que você pensa nisso?
quando a febre ela está mais, a tosse mais arrastada, aquela criança que você fez o diagnóstico de pneumonia pelo raio-x, começou o tratamento, que é o tratamento, normalmente quando você faz o diagnóstico de pneumonia, são as penicilinas que você usa como primeira escolha, e ela não evolui bem, ela mantém tosse, apesar de estar de geral bom, então nessas crianças a gente fica preocupada. Aí você pensa em micoplasma, né? Que é uma bactéria diferente aí, tá? E uma outra coisa que a gente se preocupa também atualmente é diferenciar de quadros específicos, como a coqueluche. Isso, muito bom lembrado. Você está vendo muita coqueluche, né? Eu andei vendo coqueluche aqui no consultório também. Tive uma criança de meses que internei na UTI lá do centro médico, quase, foi muito complicado. E aí estão se vacinando os pais, né? A família, a grávida, a família, porque na verdade o anticorpo materno ele não passa, a proteção materna ela não passa para a criança. E você só consegue a vacina só a partir da terceira dose que você está realmente protegido. Então você vacina essas crianças no segundo, no quarto e no sexto mês. Então se ela tiver chance de ter o contato com alguém doente ou a família trazer, ela pode ter a coqueluche logo nos primeiros meses, apesar de já ter uma ou duas doses. E era uma doença que tinha praticamente desaparecido com a vacinação. E agora a gente vê que tem muita adulto passando até aí passando. Com 3 anos, 4 anos, porque vai vacinar de novo com 5 anos, né? Então, e aí nesse grupo de doenças ainda, aí, desses resfriados, essas doenças, essas tosses crônicas no primeiro ano de vida, ou pelo menos nos primeiros anos, e quando você usa o antibiótico, às vezes é porque você está pensando numa complicação secundária, né? Você usa um macrolítico, né? E aí que é um antibiótico um pouco diferente, né? Que o médico tem que decidir. Mas na imensa maioria das vezes é um vírus, não se faz nada e deixa evoluir sozinho, dá bastante líquido, hidrata, limpa e tal. Só precisa do quê? Precisa ser vista e revista pelo médico. Esse é o que nós lutamos com na nova pediatria, a nova puericultura. Não dá mais para ver uma criança e não ver mais e dar um remédio vai ver o que acontece. Tem que voltar para ser consultado. Mas infelizmente a gente tem visto a procura de médicos querendo ser pediatra diminuiu muito. Muito. Né? Começou a aparecer de novo, mas eu acho que o pediatra ele deve ter sido em algum momento... acho que as condições de trabalho dele tem a impressão que não foram boas. Eu sou muito feliz em ser pediatra, não sei explicar isso, mas acho que é uma questão de mercado, né? Mas também tem uma outra coisa que eu acho importantíssima, né? O pediatra é um dos últimos clínicos gerais que existe. Mesmo que você seja pneumo ou seja neonatologista, a gente vê tudo, né? O pediatra vê gastro, pneumo, dentro do que é possível um pediatra ter essa visão e tratar das crianças. E quando é uma coisa mais complicada, daí você encaminha para o pneumo, para o gastro e tal. Mas é 5%, 3%. 90%, e tanto é assim que uma coisa que eu vejo frequentemente, né, com 40 e tantos anos de pediatria, hoje é muito frequente a mãe chegar para você, tá com uma tosse e falar, mas o senhor não acha que eu tenho que ir na pneumo? O senhor não acha que eu tenho que ir na pneumo? Olha, nesse momento ainda não. Esse eu ainda resolvo, calma. Né? Mas, porque as pessoas sentem essa necessidade, porque a pediatria acabou imitando um pouco o que aconteceu com a clínica médica. Hoje não tem quase mais clínico, né? O cara tem que descobrir se ele precisa de um cardio, de um pneumo, de um neuro, do menino. E na pediatria, graças a Deus, ainda a gente segura um pouco aí, ainda fazendo a clínica geral de pediatria. E eu estou lutando muito por uma nova puericultura, voltar a ter uma puericultura adequada, poder ter tempo para conversar com as mães, orientar, consultas que durem aí no mínimo 40 minutos, né? Porque senão fica uma loucura, né? Os convênios empurram para cima da gente as crianças e as pessoas ficam desesperadas, as mães e os pediatras não têm tempo de conversar, etc e tal. Então, nós estamos terminando esse bate-papo aqui com a doutora Adileia. Você gostaria de deixar algum recado específico sobre esse papo nosso? Quer dizer, qual é a palavra mágica que a gente tem que dizer para as famílias nesse sentido de tratar dessas crianças com esses quadros alérgicos? A importância de ver uma alergia na família, ver se tem pai asmático, mãe asmática. Quando pai e mãe são alérgicos, a criança tem grande chance, mais de 80%. Mas nós vamos fazer um outro programa com você só sobre asma, para a gente conversar bastante sobre isso, tá bom? Alguma coisa? Não, acho que nós falamos tudo, só ressaltar mesmo que então nos primeiros 3 anos de vida a criança costuma ter esses quadros virais e eles são passageiros, eles duram no máximo 7, 8 dias e eles não devem ser complicados, a criança não vai precisar de antibiótico, ela não vai ter falta de ar que precise de usar algum remédio. Isso é infância normal e comum
da criança. Muito obrigado, Adileia. Eu te agradeço a oportunidade. Espero que você volte aqui outra vez. Tá? E um abração lá para o Ivan. Obrigada, tá? professor. Muito obrigado. Nós vamos trazer novamente a doutora Adileia qualquer dia para conversar só sobre asma. Aquilo que antigamente se chamava de bronquite. Nós vamos ver a diferença, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Nós vamos continuar conversando com vários outros colegas sobre problemas de pediatria. Até a próxima.